Olá, meus amados, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de propriedades coligativas. Hoje iremos estudar tonoscopia. E aí, você está preparado? Se está preparado, então fique aí, não saia do seu lugar porque já vamos começar! Como já vimos na aula anterior, a pressão máxima de vapor depende da natureza da substância. Porém, ela também depende de outro fator, que é a adição de um soluto não volátil. Então fique atento para entender os detalhes sobre o que é a tonoscopia, ou seja, o abaixamento da pressão de vapor por causa da adição de um soluto não volátil a um solvente puro. Tonoscopia. Como vimos, os valores de pressão máxima de vapor dependem da natureza das substâncias. Porém, existe outro fator que pode alterar os valores da pressão máxima de vapor. É a adição de um soluto não volátil a um solvente puro. E isso é o que estuda a tonoscopia. Portanto, tonoscopia ou tonometria é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor dos solventes causada pela adição de um soluto não volátil. Quando se analisa um solvente puro, compreenderemos que as partículas são livres, pois só existem moléculas deste solvente. Isso faz com que a passagem do estado líquido para o gasoso ocorra com maior facilidade. Já em uma solução que contém um soluto não volátil, as partículas do solvente não apresentam a mesma liberdade por causa da presença de outra substância que acaba atrapalhando ou bloqueando o escape das moléculas do solvente. Isso faz com que a passagem para o estado gasoso se torne mais difícil. Assim, ocorre a diminuição na pressão de vapor, se compararmos com a pressão quando o solvente estava sozinho. Por exemplo, a pressão máxima de vapor da água pura é maior que a de uma solução contendo água e sal de cozinha. Podemos então concluir que a pressão máxima de vapor de um solvente em uma solução será sempre menor do que quando este solvente estiver puro. As propriedades coligativas dependem apenas do número de partículas do soluto que está em uma solução, independentemente da natureza do soluto. Vamos imaginar duas soluções contendo as mesmas quantidades de soluto e de solvente. A diferença é que em uma, o soluto é a sacarose e na outra, a ureia. Quando mensurarmos a pressão máxima de vapor da água, veremos que em ambas as situações obteremos o mesmo valor, pois o número de mols de soluto é igual em cada caso. Neste sentido, temos que compreender a diferença entre os solutos que não sofrem ionização ou dissociação dos que sofrem. Nos casos citados anteriormente, não ocorre separação de íons nas moléculas de sacarose e ureia quando em contato com a água. Mas se analisarmos uma solução contendo cloreto de sódio, veremos que ocorre a dissociação, formando íons Na+ e Cl-, fazendo com que haja um aumento de partículas presentes em solução. O mesmo ocorre com a ionização do ácido clorídrico, que forma íons H+ e Cl-. Assim sendo, os efeitos coligativos causados por solutos eletrólitos, ou seja, que formam íons, serão sempre mais intensos que os dos solutos não eletrólitos, os que não sofrem dissociação ou ionização. Os estudos de Raul mostram que as propriedades coligativas estão relacionadas à quantidade de matéria que está presente na solução. A gente consegue ver esta relação em fórmulas que relacionam a pressão máxima de vapor com a fração molar daquele soluto inserido na solução, ou até mesmo a concentração molar deste soluto na solução. Então fique atento aos cálculos relacionados ao abaixamento da pressão máxima de vapor. Se quisermos calcular o valor do abaixamento da pressão de vapor de um solvente em uma solução contendo um soluto molecular, podemos utilizar a lei de Raul,
pertencente ao químico francês François-Marie Raoult. Segundo ele, o abaixamento da pressão de vapor de um solvente mediante a adição de um soluto não volátil é diretamente proporcional à fração molar do soluto. A fórmula a seguir mostra que Raoult estabeleceu que o abaixamento relativo da pressão de vapor do solvente, ΔP, é igual à razão entre a fração molar deste soluto, X1, e a pressão de vapor do solvente puro, P0. Raoult também estabeleceu o que chamou de abaixamento absoluto, que é a diferença entre a pressão máxima de vapor do solvente puro e a pressão de vapor do solvente na solução. Vejamos uma situação em que desejamos calcular o abaixamento da pressão de vapor da água em uma solução contendo 6 gramas de ureia em 300 gramas de água a 20 graus Celsius. O que se sabe é que nesta temperatura a pressão máxima de vapor da água pura é 23,5 milímetros de mercúrio. Os valores de massas de soluto e solvente serão úteis para os cálculos da fração molar, que está na fórmula da lei de Raoult. Para tanto, precisamos achar os valores de números de mols da água e da ureia, por meio das fórmulas que já conhecemos, de número de mols do soluto e do solvente. As massas molares da água e da ureia são respectivamente 18 gramas por mol e 60,06 gramas por mol. Inserindo os valores de massa e massa molar para o soluto e solvente, teremos N1 é igual a 6 gramas dividido por 60,06 grama mol, que é igual a 0,099 mol. Em N2, 300 gramas dividido por 18 gramas por mol é igual a 16,66 mol. Agora é só substituir esses valores de números de mols na fórmula da fração molar do soluto. Assim temos X1 é igual a 0,099, que é N1, dividido por 16,76, que é a soma entre N1 e N2. O valor é igual a 0,0059. Inserindo esse valor na fórmula de Raoult, temos ΔP igual a 0,0059 vezes 23,5 igual a 0,14, que é o valor relativo da pressão máxima de vapor. Para sabermos a pressão de vapor da solução, basta utilizar a fórmula do abaixamento absoluto e isolar o P, que corresponde à pressão de vapor da solução. Portanto, P é igual a P0 menos ΔP. Então, P é igual a 23,5 menos 0,14. Então, a pressão de vapor da solução será igual a 23,36 milímetros de mercúrio. Também é possível relacionar a pressão máxima de vapor com a molaridade. A fórmula é a seguinte. Nesta fórmula temos a inserção da constante tonoscópica, que é calculada por meio da seguinte relação: Kt é igual a massa molar do solvente dividido por 1000. Vamos usar a situação anterior para demonstrar a aplicação desta fórmula. Primeiro, calculamos a constante tonoscópica, Kt igual a 18 grama-mol dividido por 1000, ou seja, 0,018. Agora vamos calcular a concentração molar. W é igual a 6 dividido por 60,06 vezes 0,3. A concentração molar, portanto, é 0,33 mol por quilo. Como já temos o valor de pressão de vapor do solvente, então podemos isolar o ΔP. Assim teremos 0,018 vezes 0,33 vezes 23,5. Então ΔP é igual a 0,14, ou seja, o mesmo valor obtido na fórmula da lei de Raoult, que tem a relação com a fração molar. Isso prova que realmente os efeitos coligativos estão relacionados às quantidades de soluto na solução. Pois é, meus queridos, estamos chegando ao final de mais uma aula. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, deixa o seu like e a gente vai dar continuidade a este assunto nas próximas aulas. Então, bons estudos e até mais. Tchau, tchau!